Eu não sou muito diferente. Opa, boa noite, gente. Agora oficialmente boa noite. Mas, não, aqui tá um pouquinho frio sim, né? Mogi acaba, quando esfria, Mogi esfria um pouco mais que São Paulo. E aí no Rio de Janeiro, como que tá, Vi? Então, aqui tá 20 graus e aí é frio, né, pro Ah, carioca. Carioca, esse bicho é muito frio, né? Congelar. É. Nossa, você vê nas ruas as pessoas de bota, casacões e de gorro, Nossa, aí eu fico assim, gente, 20 graus, calma. Ah, mas vocês têm que aproveitar, né, Vivi? Porque É, eu não sei se vocês estão vendo as notícias nas redes sociais, mas vai vir um El Niño esse ano, né? E parece que ele é, vai ser, né, dos brabos. Então vamos aproveitar um pouco o frio. é. Luciene, boa noite, seja bem-vinda. A gente só tava trocando um oizinho assim inicial só para o pessoal chegar, né? Mas é interessante, né? Eu até uns tempos atrás, meu negócio sempre foi o calor, só. Ultimamente eu tenho amado o frio. Então, assim, eu acho que frio, assim, pelo menos, né, hoje na minha situação, é mais fácil de contornar. Agora, o calor, quando vem esses extremos, gente, eu não sei como que vocês aguentam no Rio o calor, assim, aquele bombando. Tem que ter ar, né? Ar-condicionado, enfim, sei lá, eu. Ar-condicionado o tempo inteiro, é. Não, e a gente, eu pelo menos não aguento. Ah, Né, tem então, dias assim que, ai, tem praia, mas gente, a gente não consegue ir à praia todo dia, tem que trabalhar, e aí é um caos para se arrumar, para tudo, porque assim, tem feito, né, os verões estão cada vez mais quentes aqui. sim. Sensação Então, isso térmica de 50 e poucos, muito quente. é bastante. É, eu vi as notícias, já vi de umas três pessoas bem conceituadas, assim, desse El Niño. Ele vai vir tão intenso como foi o de 2015, eu não lembro disso também, né? Como foi, não lembro. E de 1970, ou 1870, sei lá, alguma coisa assim. É assim, da intensidade mesmo desse calor que vai vir. Aí parece que vai cometer mais o sul, né, e o nordeste, mas vai pegar o mundo como um todo, né? Então as Sim, sim. elevações de temperatura vão ser bem significativas. Então vamos aproveitar o frio, né? E vamos começar o nosso encontro, então, Vamos. hoje. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente pode ir dando início. E aí, bom, já que estamos aqui por enquanto nós, vocês conseguiram ler pra gente? Era só o capítulo da compaixão, né? Até quando vi, não é assim, não era um capítulo tão longo, tão extenso, mas eu acho que é interessante, né? A gente em partes, que nem foi na semana passada a bondade amorosa, e hoje com a compaixão. E aí, pensando nisso, né, no comecinho do capítulo, ele já começa a falar um pouco até da diferença. E aí eu queria saber de vocês, né? O que que vocês entenderam aí de diferença da bondade amorosa, da compaixão? Alguém quer arriscar e falar um pouquinho? Pode ir, vai lá, Henrique, fica à vontade. Não, porque eu tive tempo, né, para ler, refletir bastante sobre o capítulo é pequeno, né? Eu acho que né, além do conceito de compaixão e, né, seu inimigo próximo, inimigo distante e tal, acho que a grande discussão assim, do capítulo é a diferença, né? A diferença entre a compaixão e a bondade amorosa, né? E a diferença entre a compaixão e a empatia. Acho que esses são os dois pontos que pegam, né, que suscitam mais discussão assim entre, né, do tema. E mas assim é fantástico, né? É uma leitura bem agradável, eu achei assim. É, e acho que quando vai chegando, né, na bondade amorosa, na compaixão, e nas próximas, né, mensuráveis, né, que a alegria empática e equanimidade, vai construindo a ideia, né, do todo, né? Eu acho que esses sentimentos que despertam quando a gente consegue, de fato, entrar em contato com a bondade amorosa, com a compaixão e os demais, vão fazendo com que realmente a gente se sinta melhor. E eu acho legal quando ele traz a diferença da bondade amorosa e da compaixão, porque às vezes pode, para algumas pessoas, confundir, né? E aí ele traz que essa questão da bondade amorosa vem mais de um potencial interno que a gente tem no sentido da busca do sentir-se bem, né? De desejar o bem-estar, né, sobre si mesmo, até mesmo na questão da felicidade. E quando a gente faz as práticas da compaixão, a gente sempre fala, né, que as pessoas se livrem do sofrimento e sejam felizes.
E a bondade amorosa, ela não necessariamente, quer dizer, não que ela não olhe para o sofrimento, mas não é a intenção dela, assim, é praticar, né, esse bem, né, esse estar bem consigo. E a ideia da compaixão, ela começa também a ir para esse outro, né? Não a compaixão, claro, com a gente, mas, né, pensando nesse outro em sofrimento. Então, eu achei legal de fazer essa distinção, né, da bondade amorosa e depois, né, trazer a compaixão, porque um elemento necessário para a compaixão é que a gente pratique a bondade amorosa também, né? Então, eu acho que fica interessante a forma como ele inicia. Aproveitando a Célia entrou, boa noite, Célia, seja bem-vinda. Então, eu acho legal quando ele traz isso. E aí, pensando nisso, que eu acho que é como o Henrique falou, a gente lê e começa a refletir. É, eu não sei, né, para vocês, como ficou no encontro passado em relação à bondade amorosa. Porque tanto a bondade amorosa, como a compaixão, a alegria empática e equanimidade, que são as quatro incomensuráveis, ele sempre traz esse olhar que o Henrique falou, né? Do inimigo próximo e o inimigo distante, que são as coisas que se confundem, né? E o próximo é aquilo que de repente pode soar, né? Bondade amorosa pode soar uma compaixão, e o distante seria o oposto, né? Então, na semana retrasada, quando a gente falou de bondade amorosa, ele trouxe esses termos, né? Então, que era a hostilidade, né? E a questão mais de uma ideia mais autocentrada, né? Então, quando a gente eu penso, né, na minha forma de avaliar isso, como uma coisa não só de autocentramento, mas parecendo até ser uma coisa mais egóica, né, um apego a si, né, então quando ele fala da bondade amorosa, é um bem-estar que a gente quer, né, cultivar com a gente, mas isso não numa ideia tão autocentrada, né, porque o benefício de estar bem com a gente mesmo é também trazer, né, essa forma como a gente vai viver. Isso resplandece nos outros, né? Se eu estou bem comigo mesma, a minha relação com o outro vai ser uma relação melhor, né? E aí, quando ele fala da compaixão, também tem os inimigos. E aí eu queria ver se vocês entenderam esses conceitos, né? Principalmente essa ideia de inimigo próximo, se ficou claro para vocês, né? Inimigo, né, distante. Alguém ficou com uma dúvida? Antes da gente falar porque aí eu falei da bondade amorosa, a gente vai falar um pouquinho da compaixão. Que eu queria saber se vocês, quando leram, o que sentiram nisso, né? Quando ele traz a ideia dos inimigos, assim. Alguém, vocês são quietinhos hoje. Porque aí a questão da compaixão, alguém lembra quem são os inimigos aí? Quietos? Ou ideia da compaixão, acho que antes da gente pensar nos inimigos, a compaixão, né? O que vocês entenderam por compaixão? Oi, boa noite. Boa noite, Luciene, fique à vontade. Eu fiquei um pouco na dúvida, assim, com relação ao inimigo próximo e inimigo distante. O inimigo distante é mais fácil da gente entender, né? Que a gente percebe que se a pessoa tem desprezo, crueldade, ela não vai ter nunca compaixão com ninguém, né? Assim, as coisas são opostas. Mas, por exemplo, o pesar. A questão é até que momento que eu sei que eu vou conseguir identificar o que que é pesar e o que é real, ou talvez uma bondade amorosa, talvez. Aonde que está o limite dessa diferença entre os dois, entendeu? Assim, porque realmente às vezes você sente uma situação que quando você está de mãos atadas, você pensa que você não pode fazer nada, então por aquilo. E aí eu fico um pouco na dúvida, porque aonde que é, o que que define esse inimigo, por esse pesar, como um inimigo, assim? Interessante, né, Luciene, porque quando você fala, quando ele fala que é o inimigo próximo, é aquilo que se assemelha, parece que é, mas não é, né? Parece que é compaixão, mas não é. Então, quando a gente fala de compaixão, pensando aqui no que o Alan traz, é tentar contribuir para que aquele outro saia do seu sofrimento, né? E aí ele até fala, né? Quando a gente pensa nesse caminho da compaixão, é importante que a gente traga isso para si mesmo também, né? Então, a gente conseguir desenvolver essa habilidade de também, quando a gente está sofrendo, né, da gente conseguir fazer algo para, né, sair desse sofrimento. E quando ele fala do pesar, eu penso muito na ideia, assim, que vem, principalmente quando a gente tem a ideia, assim, de, eu me envolvo tanto naquela dor do outro que eu me afundo junto, né? E isso, nem sei, até, eu não sei se vocês percebem, muitas pessoas que vivem cuidando dos outros, se afundando, né? Você pega uma pessoa que está doente, um familiar,
e você vê aquela pessoa que cuida e fica a vida toda praticamente à mercê no cuidado do outro. Só que não é que ela cuida e toca a vida dela. Não, ela vive aquilo tão intensamente que aquela dor do outro se torna dela. Então, o ponto da compaixão, quando ele fala desse pesar, é quando o sofrimento vai se tornando algo dele, né? Aquele sofrimento do outro passa a ser dele, né? Então, aí que está o ponto onde as coisas podem se confundir e a pessoa, quando ela começa a falar sobre, então a compaixão é contribuir para que o outro saia do seu sofrimento, e ela achar que está fazendo um gesto compassivo. Sendo que, na verdade, é até mais, assim, vamos assim dizer, entre aspas, né, autodestrutivo, né? Porque aí ela vai se afundando num sofrimento que não é dela. No entanto, como o Henrique falou, para a gente alcançar a compaixão, existe, né, essa passagem na empatia, né? Então, a gente entra em contato, a gente nota que o outro sofre, a gente se sensibiliza, a gente sente isso, mas a gente não entra nesse lugar de carregar essa dor como nós, mas a gente tenta fazer algo, né? Ou, assim, mesmo que nem ele fala no livro, mesmo que eu não possa efetivamente fazer algo pelo outro para ajudar que ele saia do sofrimento, são as intenções, né? É o desejo genuíno de querer ver essa pessoa saindo do seu sofrimento. Que muitas vezes é isso, né? Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer algo de fato. Então, vamos pensar assim: a gente vê as coisas que acontecem no mundo hoje, situações de guerra, locais no mundo onde ainda existe pobreza, né, extrema, né, pessoas passando fome. Quando a gente olha uma notícia dessa, está mais distante da gente, então é menos difícil da gente afundar nesse sofrimento. Mas pensa numa pessoa que, sei lá, ela tem, né, diante desses cenários, uma confusão de sentimentos mesmo e começa a trazer essas dores todas para ela. Ou coisas próximas que ela vê, que ela, né, da família, das relações que ela tem, enfim, se ela começa a pegar isso tudo, ela não consegue fazer nada, né? Então ele até traz o exemplo lá do Dalai Lama, que se não fosse a postura mais firme, né, mais vigorosa dele, não é que ele não sente, tanto que ele fala, tem momentos que ele sentiu, ele chorou junto lá com os tibetanos, mas ele, ao se compadecer em certa medida, ele consegue também ter, né, força para poder fazer o que ele precisa ser, né, ser feito, porque ele ainda acredita que ele possa recuperar o Tibete, né, e, né, fazer com que a nação volte, né, a ter o seu lugar. Então, e nisso ele até traz o termo da sabedoria, de saber essa distinção que você até falou, Leno, de saber qual que é o, né, o limiar disso, né, e não é fácil de fato, então a gente tem que sempre observar esse sofrimento do outro, que eu quero, né, que ele saia desse sofrimento, né, esse desejo genuíno, isso está me afetando de que maneira? Eu tô me exaurindo, eu tô ficando muito mal, eu tô ficando para baixo. E aí eu posso trazer assim, aproveitando aqui, porque, né, pelo menos eu sei que tem duas pessoas, eu não sei as demais aqui, a Viviane também. Quando a gente trabalha, né, com pessoas, é independente, né, se é área da saúde, qual área for, a gente está em contato com, né, esse mundo, né, que traz sofrimentos. As pessoas às vezes acabam falando, ou a gente nota, a gente percebe, né, pelo semblante e tal. Agora, tem profissionais que trabalham diretamente, né, com sofrimento, né, na exposição, né, então, que nem a Viviane, né, como psicóloga. Imagina assim, ela não vai, nenhum paciente vai até a Viviane para falar coisa boa, assim, né, tipo, no geral, as pessoas estão trazendo dores para ela. Agora, imagina se todo paciente que ela pegasse essas histórias, por mais que tenha momentos positivos e, né, que são, né, as superações dos pacientes, ela trouxesse para ela e ela, meu, saísse da sessão carregando isso todo momento, né, todo instante, meu, dormindo com isso, fim de semana, com todos os pacientes. Imagina a exaustão que seria isso, né? Isso estaria fazendo mal para ela. Então, isso já não é compaixão. Tem até um nome que agora que fugiu aqui. Ai, gente, eu não sei se. Eu não, nós estava aqui na ponta da língua e ele escapou. Que é. Não é exaustão da compaixão, tem um nome correto, técnico, que é quando é esse excesso, né, de sofrimento do outro e a gente acaba absorvendo. O profissional da área da saúde tem muito isso. É fadiga por compaixão, não, fadiga. Alguma coisa assim. Depois eu pego o termo e passo para você, gente. Deu um branco aqui. E essa Vou fadiga, essa chutar, hein? exaustão. Ah, Fadiga compassiva. eu acho que é Tô alguma brincando. coisa assim, Henrique. Eu não sei se é exatamente isso, mas tem um termo mesmo. Agora que realmente fugiu, assim. Mas esse é um termo utilizado para descrever, né, principalmente para profissionais da saúde. E aí, pode falar, Vivi, você sabe qual que é o termo? É, tem um termo que usamos que é o trauma vicário, que é Não é bem.
Pode falar, né, Gui. o profissional da saúde, principalmente, né, acaba revivendo os traumas, né? Então, um paciente, né, muito depressivo, se o profissional não tiver um limite do que ele pode atender e o quanto aquilo afeta, porque o trauma vicário é o quê? É você reviver também o trauma do teu paciente. É como se tivesse ali um emaranhamento, entende? E o profissional acaba absorvendo isso também, que é muito focado em profissionais de saúde. Eu acho que, assim, o que o Henrique falou, eu acho que, assim, deve ter a ver com isso também, Vivi, né, o termo que é utilizado aqui né, vamos dizer, nas práticas, né, de compaixão, mas a ideia é essa. Né, é isso que você falou, que eu não conhecia esse termo. Olha, até interessante, não conhecia. Mas eu acho que é a Trauma fadiga da vicário. compaixão mesmo, Henrique, alguma coisa assim, sabe? É que, nossa, gente, isso quando foge a palavra, eu não quero voltar por nada, né? Então, numa hora eu sei que eu vou lembrar, e quando eu lembrar, eu mando para vocês. Mas é isso, o que a Vivi falou, a ideia é essa, mas claro que eu trouxe o exemplo do profissional da área da saúde, porque acaba sendo, né, um profissional que está o tempo todo, né, em contato, né, com o sofrimento né, do paciente ali. A Viviane mandou aqui. Viviane, boa noite, seja bem-vinda. Eu Obrigada. acho que é alguma coisa. Pode falar, Viviane, fica à vontade. Não, obrigada. Então, olha, ela mandou aqui, assim, do excesso de empatia. É algo parecido com isso também. Depois eu tenho um termo exato lá que eles usam, mas a ideia é a gente conseguir notar, né, se isso está afundando a gente, né? Então, eu lembro uma vez uma analogia que fizeram, eu não lembro exatamente quem falou, mas eu pego muito ela para explicar, né, quando eu dou os programas de mindfulness e chega no encontro da compaixão, né, quando uma pessoa está ali na areia movediça e a gente tenta salvar essa pessoa estando ali, né, tentando puxar, e ela vai fazer o quê? Ela vai continuar, se eu não tiver um lugar, né, firme, né, o terreno mais firme, eu sou levado junto. Então, a ideia não é, né, a gente ser tomado pelo sofrimento do outro e torná-lo nosso. Então, esse é o ponto, e aí é cada um que vai sentir, né? A dor do outro me leva para esse lugar onde ele está também, né? Então, acho que é mesmo essa, Henrique, acho que é fadiga da compaixão. E aí, eu acho que é um ponto para a gente estar vendo na nossa, né, situação que esteja vivendo ali, né, onde a gente vê uma pessoa ali sofrendo, o quanto isso faz mal ou não para a gente. Porque não é que a gente não vai ser tocado, né? Não há um lugar de indiferença total. Até ele fala no livro, uma parte, que pode algumas pessoas achar que essas pessoas se tornam indiferentes, como isso não está tocando elas, mas não é. É uma forma dela também se resguardar. Ela sente, ela percebe que o outro sofre, mas ela está estável, né? E essa estabilidade permite que ela, inclusive, haja de uma forma mais sábia, mais racional e podendo fazer com que, de fato, essa pessoa saia do sofrimento. É claro que no livro ele fala, tem coisas que não há o que fazer. E aí, né, não tem o que fazer. Então, por exemplo, você vê uma pessoa que você gosta muito e perdeu um familiar, né? Então, a morte não tem o que ser feito, né? É um processo que leva tempo, né? Envolve aceitação, uma série de, né, fases, mas quando você vê essa pessoa em sofrimento, o que você pode fazer, talvez, é dar o apoio, tentar, né, fazer algo por ela, mas você não consegue mudar essa história e fazer essa pessoa, né, voltar. Né? Então, aí a gente também tem que entender que as coisas, né, o que a gente pode oferecer tem um limite também, né? Não tem como a gente restaurar. Diferente de repente, a gente vê uma pessoa passando fome e a gente conseguir fazer algo de fato que resolva ali e alivie o sofrimento dela. Né? A gente dá comida e pronto, resolvido. Né? Então, o fato da gente se compadecer e fazer algo que está dentro das nossas possibilidades, que ele traz também, é isso. Então, até que eu consigo, e se não for algo que eu possa de fato fazer algo, as intenções, né? Inclusive, aqui ele não fala claramente, mas as práticas de compaixão, os maiores beneficiados, no final das contas, é a gente mesmo. Né? Então, não sei se vocês conseguem trazer aí uma lembrança de coisas que você pôde de fato fazer por alguém e você se sentiu bem com isso, né? De ver aquela pessoa saindo do sofrimento dela. E aí, emendando com a bondade amorosa, antes de passar para o Henrique, ele complementa, né? Então, nas práticas de compaixão, a gente acaba estendendo, né, o convite para as pessoas, né? Então, a gente começa a pensar na outra pessoa, primeiro, uma pessoa que a gente gosta, que esteja em sofrimento, depois a gente vai para uma pessoa neutra,
e depois a gente pensa numa pessoa que a gente tem algum tipo, né, de, vamos assim dizer, inimizade, alguma coisa do tipo. E aí a intenção é sempre tirar essa pessoa desse lugar de sofrimento. E aí, na sequência, desejar que ela, né, fique bem, que ela seja feliz. E aí já entra até mesmo a ideia da bondade amorosa. Então, daí que ele fala, né, elas se complementam. E aí, pensando na bondade amorosa, quando a gente faz a prática da bondade amorosa, que a gente vai expandindo, né, também da mesma maneira, na construção, ele até fala, né, que o final da prática da bondade amorosa é onde começa o olhar da compaixão para essa pessoa, né, quando a gente começa a entender que essa pessoa sofre, porque ela sofre, ela faz, né, o inimigo distante, né, Luciane, pensando na crueldade, né, então quando a pessoa, ela está distante da compaixão, se a gente for entender o, o contexto dessa pessoa, a gente vai ver que é muito sofrimento, né? E eu sempre falo para as pessoas, não é também para tirar, né, a responsabilidade dessa pessoa, mas quando a gente consegue adentrar esse universo, a gente vê, ela fez o que fez porque sofre, né? Não sei se ficou claro, tá, Luciane? Tentei aqui, mas é realmente desafiador quando é o inimigo próximo, porque é muito assim, sabe? A linha é muito tênue, né? Então, esse pesar, né? Acho que dá aquela ideia, né, de pena, e aí a gente começa também a entrar nesse sofrimento, então vira uma espiralzinha, né? Mas é isso, não é uma forma que eu entendi. Se alguém entendeu diferente, fiquem à vontade. E Henrique, pode falar. Não, porque a Luciene, ela entrou, ela botou dois pontos, né? O pesar e a bondade amorosa, né? Então, eu acho legal aí a gente já começar com a questão da diferença entre as duas coisas, né? Do compaixão com a bondade amorosa, né? Porque o pesar, na verdade, é uma tristeza. Se você for olhar lá nos conceitos do Ekman, o, o pesar ele está dentro do rol das emoções ligadas à tristeza. Então, é você ficar triste ao ver o sofrimento do outro, né? E é uma tristeza que te paralisa, que te imobiliza, né? Não leva à compaixão, exatamente. Quer dizer, pode levar, mas pode não levar também. Agora, a bondade amorosa para a compaixão, a diferença, elas se complementam, elas estão relacionadas assim, mas existe uma diferença grande, assim. Porque uma coisa é você desejar o bem para outra pessoa, desejar que ela seja feliz, né? Dentro do conceito budista, né, a felicidade, né, o bem-estar, a felicidade, né, a natureza búdica é uma coisa que está dentro de todos nós. Então é você desejar que ela desenvolva aquilo que já está dentro dela, né? Que ela encontre as causas da felicidade, né? Que ela perceba que a felicidade não vem de fatores externos e vem de fatores internos e assim por diante. O que é diferente da compaixão, que é você desejar que ela não sofra, que ela pare de sofrer. E o sofrimento é uma coisa externa. Para o budismo também, o sofrimento ele é uma coisa inerente à nossa existência. Todo mundo sofre, né? Então, assim, nesse sentido, você não sofrer é você viver num mundo onde há o sofrimento e não deixar esse sofrimento te abater. Então, é um movimento também interno, mas com objetivos diferentes, né? Uhum, Então, tem que entender essa peculiaridade, né? Então, uma coisa é o inimigo próximo da compaixão, e outra coisa é a bondade amorosa, que é outra uhum, pegada. E aí, só contar um sim. caso para vocês também, que essa coisa do inimigo próximo e do inimigo distante, quando eu estava fazendo a pós lá com a Giane, né, que é a tradutora do Alan Wallace, e começou nessa parte das quatro incomensuráveis, eu achei difícil de entender assim o conceito das coisas, esse conceito.
E eu um dia numa aula lá, eu falei para a Giane assim, falei, "Ô, Giane, mas assim, essa coisa inimigo, próximo, isso aqui, na verdade, isso não traduz muito bem assim, o que, que é, o que o conceito quer dizer, assim. Isso não é um erro de tradução? O que é isso? A Giane ficou brava comigo, porque ela tinha sido a tradutora, né? E eu não me Hum, dei a isso, né? E ela falou assim, aí ela ficou meio brava, assim, falou assim, não, é isso mesmo e tal, não é, a tradução do Alan Watts é essa, ele chama assim e é assim que a gente ensina. Aí eu falei assim, mas a gente podia arrumar um jeito melhor para nomear essa coisa aí, né, tal, porque né, é uma questão meio, não sei, hoje eu já estou mais familiarizado assim, com o negócio, mas no primeiro instante assim, eu achava difícil assim, de entender essa coisa de inimigo, assim, não de entender, mas de associar o nome do conceito, né, inimigo próximo e distante, com o que ele queria dizer, né? Mas é isso, Jean ficou bravo comigo. mas, mas é interessante, Rick, que eu fiz uma formação de compaixão baseada em mindfulness com o Valentim Mendes, né, que é do Instituto Cultivo. E quando ele entrou nesse ponto também, eu ficava, assim, os termos acabam às vezes, né, acho que até distanciando a gente da compreensão, assim. E também eu ficava, então a forma como eu fui, né, trazendo para mim, e até com o livro aqui eu até reforcei essa ideia, é que o distante, ele seria o oposto, né? Totalmente o oposto, né? Então, se a gente for pensar na compaixão que a gente quer que o outro saia do sofrimento e se veja livre dele, a crueldade realmente seria, né, o que é o oposto disso. E o próximo seria aquilo que se confunde, mas não é. Parece que é, mas não é, né? Então eu traduzi dessa maneira para facilitar a compreensão dos termos mesmo, né? Porque é como você disse, às vezes a gente fica muito apegada ao termo e aí fica distante do sentir isso, né? Então aí eu comecei a entender, opa, peraí, então se eu tô vendo que esse sofrimento tá começando a deixar nesse pesar que você como se trouxe bem, né? Que o livro fala da tristeza, e eu tô vendo que isso está me fazendo muito mal, opa, então isso aqui já não é compaixão, né? Já acende o alerta, isso está começando agora, né, fazer com que eu, né, fique mal também. E é interessante uma hora que ele fala no livro, aí num olhar, né, como até ele, aqui o Henrique falou, né, do budismo, né, os budistas às vezes pode até parecer assim, indiferentes e mais secos, né, porque eles percebem o sofrimento, mas eles mantêm, parece que o semblante ali, né, parece que não tem, né, muita mudança ali. Mas ele fala uma coisa que é interessante. Claro que isso é um nível de prática e de evolução, sei lá, não vou dizer iluminação, mas quando ele fala assim, a tristeza é inútil. Aí quando você lê um negócio desse, bom, peraí, né? Eu aprendi na vida que as emoções comunicam coisas importantes, né? E ele até fala, ela é um sentimento, né? Dependendo do contexto aí, que também vai levando você para uma raiva. Ela é o combustível para outras emoções, né? Mas quando ele fala da inutilidade, é tipo assim, tem situações que você fica triste com aquilo, mas o que vai mudar? Né? O que você vai fazer com isso? O que isso vai mudar o cenário, né? Como isso pode contribuir? Né? Então, eu acho que eu não lembro muito bem o exemplo que ele deu aqui, mas eu acho que foi da questão da morte dos tibetanos, né, com a invasão da China. E é óbvio que ele também, acho que quando, né, ouviu as histórias de muitas mortes, foi a hora que ele, né, entrou também, assim, né, ele colapsou junto e chorou também, ficou, né, mas tem momentos que ele trouxe que eles falavam coisas que estavam acontecendo e ele vendo as pessoas tristes, tá, mas tá, você tá triste com isso, a gente, né, entende, mas o que você faz com isso? Porque a tristeza não está ajudando a, né, fazer algo para resolver a situação, né, então, é por isso que eu falo, assim, é uma coisa assim, pra gente, parece que soa meio assim, nossa, ele não tá nem aí, né? Tipo, meu, como ele não se deixa, né, ser tocado por isso. Mas é uma forma, vamos dizer, prática, eu acho até. Pragmática, né, de ver a É, coisa. exato. Para você conseguir de fato, né, resolver, né? E de fato, se a gente for pegar pessoas que são mais, vamos assim dizer, emotivas, em situações que de fato precisem, né, usar mais da razão para uma ação mais, né? Ela realmente ela não consegue, né? Ele até usa umas palavras aqui, eu até sublinhei, que eu acho que era força, como que eram as palavras? Deixa eu ver aqui. Que ele usa assim, nessas situações, isso é importante para, cadê? Pior que eu risco tanto livro que aí depois quando eu quero achar Eram alguma coisa, eu três preciso. palavras: vigor, força e leveza.
Isso mesmo, Viane. Até essa palavra leveza, você vê assim, uma situação como essa, é estranho, né? Quando você fala assim, leveza, né? Porque Ele vigor e chama força de você estado entende. basal. É, exatamente, Viane. Muito bom, isso mesmo. E é interessante que isso daí também, né, requer um treino, né? Não é uma coisa. Por exemplo, a gente está falando isso agora e de repente amanhã a gente já está conseguindo ter esse lugar aí. Não, envolve uma baita prática, né? Não sei o que vocês acham disso. Essa coisa da tristeza, assim, envolvida aí na compaixão e tal, na verdade, assim, as emoções elas não têm que ser suprimidas. A ideia dele aqui não é você suprimir a tristeza, é você superar a tristeza, né? A Uhum, despeito da tristeza que eu vou sentir, é uma emoção, ela, né, eu não escolho, ela vai surgir, eu vou superar ela e vou tomar atitudes para fazer com que a pessoa saia do sofrimento, né? E ele fala que eu fiz umas anotações, ele fala algumas coisas assim que o pesar, né? Ele é importante porque, né? A empatia, quando ele estiver falando da empatia, que é importante porque é o combustível necessário para o surgimento da compaixão genuína. E essa tristeza, esse pesar e tal, ele é importante porque ele elimina a indiferença. Então, assim, se você não, se essa tristeza, ao presenciar o sofrimento do outro, se não vier nada de tristeza em você, você está indiferente àquilo ali. Então, você não vai agir, uhum. você está indiferente, né? Então, ela tem o seu papel, assim, ela existe, vai acontecer e tem algum papel. Você só não pode, como ele falou aqui, quer ver uma outra parte aqui? Lidar com... Aqui, ó, lidar com a adversidade sem cair no desespero. Uhum. Você só não É pode não se afundar. deixar a tristeza te levar para o desespero. É Sim. só É o isso. não se afundar. É, exatamente, não, perfeito, Henrique. Esse era o ponto também que eu ia acabar falando, que não é o reprimir, né? Mas é isso que, inclusive, impulsiona. Até porque a compaixão, ela nasce do sofrimento, né? Não há, né, compaixão sem o sofrimento. Então, faz parte as emoções virem, mas eu acho que como posso dizer, essa sabedoria que ele traz de saber o limiar disso, né? Até onde, né, eu entro em contato com isso e isso não vai me fazer afundar, como o Henrique falou, né? Então, eu sou tocado, eu sinto isso, porque a emoção está aqui presente, e diante dela eu faço algo, né? Diferente de repente, sei lá, eu entro em contato com a emoção da tristeza e me afundo na tristeza e nela e fico, né? E aí isso eu vou me afundando e eu não saio desse lugar, né? Vivi, você ia falar alguma coisa, Vi? Vou contar rapidamente uma experiência que eu tive, gente, mas assim, e eu lembrei dela agora, tá? Tava guardadinha lá. Eu acho que isso faz mais de 20 anos. Na época eu trabalhava na aviação e uma amiga, do trabalho, o filho ficou doente. E aí foi internado, ele ficou muito, muito debilitado, CTI. E aí fui eu e uma outra amiga, super, sabe, comovida com a situação. E, nossa, e eu chorava, porque assim, sabe, era uma amiga e era uma criança muito pequena, e eu chorava, super emotiva e tal. E aí, quando eu chego lá, os dois, né, ela e o marido, super regulados. E aí eu fiquei com vergonha, porque ela, não, ela, calma, tudo vai dar certo. E os dois são budistas, né? Depois eu vim saber. Eu falei, gente, como pode? Eu não... Aí eu fiquei me culpando, uma coisa louca na hora, né? Poxa, eu não sou mãe, eu tô desesperada por esse menino, e a mãe vem aqui dizer que vai dar tudo certo. Então foi uma mistura, né? Eu me culpando, eu não entendendo. Aí depois eu vim entender, né? Nunca tinha estudado nada sobre isso, psicologia longe de mim. Mas até hoje, e aí é o que o Henrique falou, né? É dessa regulação né, da tristeza para não entrar no desespero. A gente pode sim, né? Se sentir triste, querer ajudar, ter uma ação de tentar amparar. Mas eu entrei no desespero de toda a situação que foi. E aí eu saí de lá com vergonha. Eu disse, ai, eu lembro muito dessa cena. Eu saí envergonhada do hospital. Eu disse, gente, eu chorava de ver, sabe, de saber da situação como foi e tal. E os dois
Gente, cara de paisagem. Eu fiquei, não é possível. Como é que pode? E você me lembrou, você me fez lembrar de um evento também que eu presenciei que foi fantástico também, assim. Eu era muito novo, muito mais novo na época e tal. E a esposa de um colega de trabalho meu faleceu, assim, foi uma tragédia, assim. Ela, ela, em uma semana ela entrou no hospital e faleceu. Foi uma virose, uma coisa que ninguém sabe explicar até hoje. E a gente era muito próximo, né? Então, assim, eu lembro que ela faleceu num sábado, quase na hora do almoço. Então, eu acordei no sábado, fui para o hospital e tô lá com ele, tá, papapá, e tivemos no X que ela tinha falecido. Aí foi aquela confusão toda, né? Um vai olhar cemitério, o outro velório, e não sei o quê, e sobrou para mim ficar com o Rodrigo. Eu fiquei com ele, assim, levei ele para casa, ajudei ele a tomar, né, trocar de roupa, comer alguma coisa, tá, tá, tá. E nesse meio tempo foi chegando gente na casa dele. E foi uma coisa tão interessante, porque ele, eu não sei se ele estava anestesiado, ou se realmente foi uma grandeza de espírito dele, porque as pessoas chegavam também assim, nossa senhora, pelo amor de Deus, como é que isso pode acontecer? E no final das contas, ele é que estava consolando as pessoas. Eu percebi isso, assim, eu falei, cara, que pessoa genial, que pessoa fantástica, né? Naquela época eu não, né? Falei, que pessoa fantástica, a pessoa chegando aqui chorando e tal, ele é que devia estar mais desesperado, ele estava lá, não, essas coisas acontecem, fazer o quê? Eu lembrei. Mas é interessante aí que você falando isso, porque o Alan traz, né, essa questão de quando a gente pensa na compaixão, né, e também na bondade amorosa, desse começar com a gente mesmo, né? Eu não sei o que se passou dentro da cabeça, né, do seu amigo, nem, né, no caso da Viviane, eles eram, né, budistas, mas eu lembrei de uma paciente que ela não faz muito tempo, fez menos, não tem um ano. O pai dela faleceu também de uma morte, assim, foi super rápido, foi um câncer agressivo, enfim, coisa também de pouco tempo, né? E ela é super jovem, super, né, apegada ao pai, então tá no processo ainda de luto, mas ela fala assim, até quando a Vivi trouxe, por isso que eu lembrei, ela fala que às vezes ela tá num ambiente, e aí, óbvio, vem a emoção, né, da perda do pai, e ela começa a chorar. E aí as pessoas começam a tentar, tipo, né, a fazer alguma coisa. E as pessoas geralmente não sabem o que fazer, o que falar. No geral é isso. A gente quer tentar ajudar, e aí ela falou assim: Meu, eu não queria que ninguém falasse nada, na verdade. Tem horas, e aí eu me vejo consolando essas pessoas. E eu só tô falando, gente, eu só tô realmente sentindo a ausência dele, agora com saudades. Não precisa falar nada, tipo, né? Se vocês querem estar perto de mim, vocês podem ficar perto. E eu achei interessante ela trazendo para essas pessoas não, eu só tô sentindo esse momento, né, a falta dele. E é normal, eu vou chorar de vez em quando e eu acho que isso daí vai acontecer algumas vezes. Mas eu achei, assim, interessante, né, o mecanismo dentro dela, né, como ela foi entendendo. Ela falou assim, hoje eu vejo o quanto é difícil para as pessoas, né, quando tem uma perda, né, como você trouxe, né, Henrique, de como elas se posicionam ali, né. Então, realmente, é um ambiente, né, que é desafiador, acho que para todo mundo, né. Mas foi interessante trazer esse olhar dela, né, ela falou assim: "Às vezes as pessoas acham que tem que falar alguma coisa, especial ou falar algo que vai não vai, porque não vai trazer meu pai de volta, mas o que eu quero que as pessoas saibam é que, assim, a companhia tá ali perto, ótimo, mas não precisa nem falar nada, que às vezes, tipo, às vezes até pior". E aí eu achei interessante, falei: "Ah, é bom ver pela perspectiva do outro, né". Mas é um desafio. E aí a Viviane, né, quando trouxe, né, se você dá vergonha, eu acho que também tudo isso também envolve um certo, né, sei lá, nossa experiência de vida, maturidade, né, você hoje Hum. sabe coisas, né, Vivi, que no livro mesmo o Alan Wallace fala alguma coisa sobre essa questão, né, não é exatamente isso, mas eu acho que ele fala alguma coisa do tipo, o tempo vai mudando a gente, e que bom, né, que a gente está se desenvolvendo e está aprimorando, né, com as experiências. Ele fala algo desse sentido. Né, então, eu acho que uma coisa que eu acho que foi o Henrique que falou também, conforme a gente vai entrando em contato com isso, a gente também vai, ficando bom, vamos assim dizer.
em estar, né, nessas situações, né, e eu acho que, pensando pela questão da compaixão, por mais que a emoção, né, nos atravesse, ela não vai perdurar tanto tempo mais, porque a gente já consegue enfrentar isso de uma maneira diferente. A gente, né, se permite sentir, mas a gente consegue já fazer algo sobre, né, essa autorregulação que a Vivi falou. A gente já consegue se regular melhor e manejar esses estados internos, e aí sair desse sofrimento, né. E isso é importantíssimo, né, não só pensando no outro, mas na gente mesmo, né. Então, se eu estou vivendo uma tristeza, né, essa autorregulação é extremamente importante. Senão cai naquele lugar que o Alan Wallace fala assim: perdurar por muito tempo vai trazer outros problemas, né. Então, não sei vocês, mas quando eu vejo a minha vida, assim, né, pensando de quando eu era mais nova para agora, nossa, eu agradeço tudo que eu vivi, porque a forma como eu enfrentava e lidava com o sofrimento lá atrás, nossa. Fala: "Gente, realmente merece, né, tipo, merece um Oscar", né, porque tem horas que você fala: "Caramba, a gente não tinha, recursos como a gente tem hoje", assim, as pessoas falando mais sobre isso, a gente tinha no passado mais dificuldade de buscar ajuda, eu não sei vocês, mas a Vivi que, né, que também é da psicologia, eh, eu vejo hoje as pessoas muito mais abertas a isso, né, elas se permitindo, né, sentir, algumas ainda não, mais resistentes, mas assim, as pessoas buscando ajuda, percebendo que saúde mental é extremamente importante, né, então os dados vão mostrando isso, né, e o mundo tá ficando cada vez mais, né, caótico também. Então, quando nova, eu fui buscando essa ajuda, porque eu tinha uma dificuldade, às vezes, de fazer essas regulações emocionais. E aí por exemplo, na minha história, uma das formas que eu buscava era a comida que me regulava, né. Henrique, quer falar? Quero lançar uma questão aqui. É, como é que é a experiência? Queria saber assim, relatos de vocês, assim, como é que é a experiência de vocês assim, ao tratar sobre o tema de compaixão, da compaixão. Por quê? Porque para mim entrar nessa nesse universo da compaixão, do estudo da compaixão, me trouxe uma série de reflexões internas, porque quando você está falando aí de como é que quando, né, quando a gente era antes e depois e tal, acho que foi o tema que mais me fez refletir sobre eu, né, nesse processo que eu tenho vivido, assim. E, assim, porque é uma coisa normal, assim, a gente ter mais compaixão, ter mais empatia por pessoas pelas quais a gente se identifica, ou que estão mais próximas da gente. Isso da natureza humana, isso já foi provado cientificamente, né? E aí eu comecei a analisar meus comportamentos e falei assim, nossa, bicho, mas eu sou pouco compassivo demais da conta e tal. E eu entrei uma certa neura assim, em relação a isso. Assim. Isso aconteceu com vocês também? Assim, é tranquilo ou vocês também já tiveram esse tipo de reflexão? Bom, enquanto ninguém fala, nossa, me veio várias coisas assim, Henrique. Interessante, né, você falou um negócio, e eu lembrei outra coisa que o Valentim, né, me ensinou, que eu acho que eu já devo ter falado aqui. Quando a gente pensa, né, quando você fala assim, uma pessoa que a gente gosta, e exercer a compaixão é muito mais fácil, né, a gente não quer uma pessoa que a gente gosta sofrendo. Mas quando a gente pensa numa pessoa neutra, talvez isso não toque tanto, a não ser que aquilo de alguma maneira atinja alguma dor que a gente tenha vivido, né. E quando a gente fala de uma pessoa, vamos dizer, inimiga, aí ele até fala, né, que no livro, ele fala da crueldade, né. Todos nós, em algum momento, já sentiu isso, né. Então, assim, quando alguém te ferrou, sei lá, na vida, desculpa a palavra, gente. E aí você, meu, gostaria que aquela pessoa experimentasse isso de alguma maneira, né. Desejar, ó, bem que ela podia se ferrar um pouquinho, só para ela ver o que eu senti quando ela fez tal coisa, né. Então isso também é do ser humano, né. Mas é interessante que treinar compaixão com pessoas que a gente tem como, né, inimigas, é o desafio, né, principalmente. E é a mesma coisa da bondade amorosa também desejando para essas pessoas, porque aí naturalmente também você não quer muito que elas se dê muito bem na vida. Mas é interessante quando o Valentim explicou um pouco como se fosse, não vou dizer hierarquia, mas assim, as posições que as pessoas ocupam. Então, uma pessoa querida e amada, putz, meu, não tem nem o que falar, né? A gente quer mais essa pessoa perto, quer que ela fique bem e tal. E existe a pessoa neutra, né, e a pessoa que seria, né, desafiadora. Só que essa pessoa querida e amada, um dia ela pode fazer um negócio que você não gosta,
E esse negócio pode ser aquele negócio que assim pegou no nosso calcanhar de Aquiles. E aí pronto, ela vira, né, o inimigo. De repente, vocês devem ter histórias, todo mundo tem, né? Uma pessoa que você gostava muito, de repente, ela foi para aquele lugar. E aí fica realmente difícil. Então, assim, eu acho que é interessante a gente mostrar que a gente fala muito do outro, mas a gente esquece também que a gente pode ser essa pessoa. A gente também pode ser essa pessoa que foi difícil para alguém, que ocupava um lugar, né, que era um lugar, né, tipo, de uma pessoa querida amada. Assim como a gente também pode se tornar neutro. Então, você falando, Henrique, eu lembrei de histórias, assim, algumas da minha vida, onde uma pessoa, ela era neutra na minha vida, tipo assim, sabe? De repente se tornou, sei lá, como se fosse uma melhor amiga, de repente fez alguma coisa e foi lá pros inimigos ali, né? E depois, com o tempo e com prática, ela se tornou neutra novamente. E isso é uma coisa da minha natureza, né? E aí, por isso, quando eu fiz as formações de mindfulness e entrava em compaixão, eu me identificava muito, né? Eu me identifico muito com o budismo tibetano por conta dessa filosofia, né, mais compassiva. Porque eu não consigo sustentar por muito tempo um sentimento de ódio ou coisa do tipo por alguém. Não é da minha, eu não me sinto bem com isso. E aí eu tento sempre fazer algum movimento. Então, quando eu não tinha conhecimento do que eu sei hoje, eu fazia sempre alguma coisa para tentar reparar ou fazer, tipo, pelo menos a situação ficar neutra, né? Não, às vezes eu via que não tinha mais como, né? Tipo, a gente ficar melhores amigos, e às vezes era algo que a pessoa fez para mim, inclusive. E aí eu tentava, porque eu falava, não, eu não quero o mal dessa pessoa, eu não quero que essa pessoa, né, esteja em condição também de sofrimento. Então, para mim, faz muito sentido as pessoas estarem bem e felizes, né? Eu acho que pessoas bem e felizes só traz coisa boa para o mundo, né? Mas isso vem da minha natureza. Agora, quando eu comecei a entender as práticas, e aí não faz muito tempo, eu passei até por uma situação assim que eu fiquei realmente muito mal, assim, né, com uma outra pessoa. Eu comecei a buscar as práticas de compaixão e eu percebia uma resistência. Sabe quando a pessoa fez uma sacanagem muito grande, você fala, cara, não tá indo, não tá indo. E aí eu fui forçando, né? Então, até a gente, né, fala assim, vai fazendo, pode até no começo parecer que não tá fazendo nada, mas com o tempo isso tende, né, a perder intensidade. Até que isso aconteceu. E aí, faz o quê? Vai dar 3, 4 meses, eu resolvi fazer a terapia focada em compaixão como paciente. Então, hoje eu tô com uma psicóloga, que ela tá fazendo a formação em terapia focada na compaixão, que tá sendo incrível. E aí é interessante ver esse movimento, assim, né, que foi acontecendo ao longo das semanas, com a prática, essas reflexões que você fala, Henrique, e esse desejo genuíno mesmo, sabe, de aliviar o sofrimento daquele outro, mas de mim mesma também, né, porque se eu tô com raiva de alguém, isso aqui tá dentro, né, de mim, e óbvio que o outro também tem. Mas é muito desafiador, tá, Henrique? Eu tô falando isso porque eu nunca tinha vivenciado, porque eu acho que também tem a questão da maturidade, a gente começa a entender que a gente cai muito em situações que no passado a gente era mais ingênua, pelo menos eu sempre fui muito mais assim, sabe, ingênua com as coisas, eu acreditava muito nas pessoas. Então, quando você começa a despertar e ver coisas que acontecem que é crueldade humana, que você começa a entender, tipo assim, as pessoas não são, né, tão boazinhas assim, então isso muda. Então, eu nunca tinha vivido de maneira intensa um sentimento que no passado para mim não era tão assim, porque eu acreditava ainda na bondade das pessoas. Então, hoje que eu vejo, a forma como eu transformei, trouxe a compaixão foi entrando em contato e sendo empática com essa pessoa, que foi a parte que realmente mudou, assim, sabe? Quando eu comecei a trazer empatia e ver essa pessoa sofre. E quando eu fui desconstruindo e fui entendendo a história dessa pessoa, que eu vi o sofrimento dela, que aí a compaixão nasceu. E é interessante, porque a compaixão só nasce, né, do sofrimento. Então, quando eu entrei em contato com o sofrimento do outro, porque o meu sofrimento, eu já estava trabalhando isso, né? A autocompaixão, ela estava lá, tipo, então eu tenho muito hoje forte em mim as práticas de autocompaixão, né? Então, estou em sofrimento, eu já vou trazendo né, as práticas de autocompaixão. Mas para essa situação específica, foi nesse momento mesmo, assim, de olhar para esse outro, né? De um olhar realmente genuíno, de intenção de entender e poder transformar essa intensidade, né, da emoção, que eu consegui fazer essa desconstrução e desejar que ela fique bem. E é incrível que depois eu comecei não só, assim, querer que ela saísse do sofrimento dela, mas desejar que ela ficasse bem e feliz. Assim, até teve um momento que eu falei para minha psicóloga, eu falei, cara, eu tava sentindo até pena, mas eu falei, não é pena, não, porque esse não é o lugar. Já não é mais compaixão, não é bondade amorosa, e isso é, tipo, eu querer que eu tô melhor que essa pessoa, não. Mas eu comecei a perceber o desejo genuíno que essa pessoa ficasse bem e feliz. E aí realmente isso transformou, porque, por exemplo, agora essa pessoa, por exemplo, está ocupando um lugar de neutralidade.
que era onde eu queria, né? Eu falei no começo, falei assim, olha, eu quero que essa pessoa entre no lugar de neutralidade. Né? Se um dia, de repente, eu vou estar ser uma pessoa querida, amada, ok, mas para mim é onde o meu coração vai encontrar paz. Mas é um processo, né, gente? Não foi da noite, porque são situações que assim, acho que todo mundo tem alguma história na vida, ou mais de uma história, que a coisa mexeu e bagunçou internamente, né? Pode ser, enfim, desde a, né, da perda de alguém, de emprego, ou a briga com alguém, né, que você gostava muito. Enfim, mas veio para mim isso, tá, aí, que da compaixão. Não sei se alguém tem alguma situação que queira compartilhar. É um exercício e tanto, gente. Dificílimo. É Não é dificílimo, fácil, não. principalmente com esses exemplos que você deu, né? É, de você ter compaixão por alguém que te gerou uma emoção muito intensa, né? Ou tristeza, claro que tristeza e raiva, né, andam aí de mãos dadas. Então, você ter esse olhar, na verdade, é um olhar bem amplo, né? Sabendo sabe que a pessoa fez isso, porque ela sofre também. É, realmente é uma evolução, E é um assim, né, processo. Vivi, eu acho. E claro Sim. que algumas pessoas a gente vai entender melhor, outras não tanto, né? E como eu vejo, né, assim, a compaixão, principalmente nesses casos, acho que sim, né? A gente pode até pensar, né, no perdão, né, de entender. Ah, eu entendo, e ao mesmo tempo, mas eu não quero isso, né? Também, essa pessoa, ó, eu entendo, eu entendi todas as contingências que a levou para ter uma determinada situação. Você entende, mas não quer dizer que você também tenha que passar, acho que não sei se seria passar pano, mas assim, aí eu acho que já não seria compaixão, né? Não Não, sei. mas Vivi, mas a ação também de fazer algo, ela é compassiva, né? Isso é uma coisa que eu também tinha muito assim, falava, não, mas e se eu não fizer nada? Mas às vezes você fazer algo que, né, quando você estava falando assim, de não fazer nada, né? Como passar um. Na verdade, a ação compassiva, ela também visa esse cuidado não só com o que o outro fez, mas com o que aquilo Sim, repercutiu na vida das outras pessoas, né? sim, sim. Mas é um processo. Luciano. Sim. Luciene? Então, sobre isso, me fez lembrar uma situação que eu vivi há mais ou menos, eu acho que tem um pouco mais de 2 anos. E aí eu senti que eu fui muito prejudicada por uma pessoa, né? Tipo assim, essa pessoa não foi legal comigo e tudo. E aí eu tava num processo, eu retirei, inclusive, até a medicação que eu tomava na época. Então, e aí eu tô assim, não, isso não tá me fazendo bem. E assim, estar perto daquela pessoa tava me incomodando muito. Eu nunca fui uma pessoa rancorosa ou uma pessoa de guardar mágoa, assim, do outro, né? Então, assim, aí com o tempo eu falei assim, e aí quando eu consegui pôr um limite na minha situação, tipo assim, eu não quero e eu tenho condição de dar esse limite, de não ficar perto dessa pessoa. Então, eu sinto que às vezes eu não, eu fui, como se diz, eu fui mal para ela. Eu sinto que eu fui mal para ela, entendeu? Assim, e isso me ficou na minha mente ali e tudo. Então, assim, quando eu penso, até surgiu uma situação super engraçada há umas 2 semanas atrás sobre ela, e aí eu levo sempre isso para terapia, sempre essas questões, que eu tipo assim, será que eu fiz um julgamento errado? Será que realmente essa pessoa quis me prejudicar, me prejudicou? Apesar que ela não tinha meio suficiente, mas assim, era como assim, eu sempre soube que ela era uma pessoa cruel, que quis a maldade para os outros. Mas eu nunca imaginava que ela fosse capaz de fazer comigo. Entendeu? Então, acho que assim, foi mais no sentido de decepção. E aí, hoje eu faço esse julgamento comigo. E aí, numa dessas. E aí, eu já superei, eu não tenho mágoa dela mais, e etc. E aí, num dos comentários que ela me fez há 2, 3 semanas atrás. Hoje convivo menos com ela, mas ainda tenho que conviver por questões profissionais, etc. E aí eu cheguei para terapia e falei: olha, essa atitude, essa frase, assim, tipo, hoje não me atinge mais, porque eu já superei, mas assim, serviu, foi bom para mim, que eu vi que eu falei assim: o julgamento que eu fiz naquela época não estava errado. Porque eu comecei a sofrer achando que eu tinha feito.
não é achando, é tipo assim, e se eu estiver fazendo um julgamento errado daquilo, entendeu? Então, assim, é, porque assim, eu acho que essa coisa da bondade amorosa, isso foi muito genuíno, assim, eu lembro acho que um primeiro ou segundo encontro desse livro, eu vi vocês falando sobre a questão de observar as pessoas, deram uns exemplos, a pessoa está ali convivendo com a gente, e às vezes a gente não presta atenção. Isso para mim nunca foi uma coisa que eu tipo assim, se o moço tem o hábito de entregar água lá no meu trabalho, eu consigo fazer amizade, eu consigo saber da vida dele, eu consigo ter uma certa empatia com a situação. Então, assim, eu acho que não é a questão. é, de você também ficar, eu tenho que ter a bondade, amor, eu tenho que ter a compaixão. Acho que não, acho que isso tem que partir um pouco, tem que ser um pouco da essência da gente. E aí, para mim, o que mais me gerou esse sofrimento foi eu o medo, o receio de ter um julgamento errado, de se a pessoa realmente estava fazendo aquilo para me prejudicar, entendeu? Fazer esse julgamento. Então, assim, eu não sei se vocês já passaram por uma situação dessa, então eu acho que é uma das coisas que mais me toca com relação a esses dois temas, a bondade amorosa, a empatia. É isso, mesmo eu sabendo, mesmo quando eu me sinto prejudicada, eu ainda acho que eu ainda estou errada de achar que eu estou me sentindo prejudicada. É mais ou menos isso. E aí eu fico justificando, tentando justificar. Não sei se faz sentido para alguém isso. Nossa, Luciana, você falando, eu lembrei de uma outra coisa que o Valentim falou, mas não necessariamente assim, mas porque eu já fiz isso dentro do processo terapêutico com o paciente, também de ficar questionando, né, se eu tinha feito um julgamento errado, enfim, esse movimento todo que você trouxe. E aí eu lembrei, assim, eu sempre lembro do que ele fala, porque às vezes a gente fala assim, não, eu tenho, para mim que a pessoa fez com a intenção de ser má, enfim. Às vezes às vezes a pessoa fez com a intenção de, às vezes não, às vezes ela nem tinha consciência que aquilo era algo, né, ruim, que estava fazendo mal para alguém. A gente mesmo, a gente já fez coisas que a gente não imaginava que estava afetando o outro e de repente estava afetando, né? Então a gente não tinha um nível de consciência, né? E o Valentim falava uma coisa que tem a ver com o movimento da compaixão, né, da formação, que eram os atos heróicos. Então eu vou fazer só uma analogia para ficar, para ver se, né, faz sentido aí. Que ele falava assim, algumas pessoas se promovem, né, pensando, né, tipo, em atos, né, de heroísmo, né? Então a pessoa quer, meu, só, tipo, vai o holofote ali, olha como eu sou uma pessoa boa, tal, enfim. Só que ele falou, esse tipo de coisa você nunca vai saber, porque isso, a intenção de por que a pessoa fez, só existe dentro dela, só ela vai saber se ela fez para se promover ou se ela fez realmente para tirar as pessoas do sofrimento. E aí eu faço o mesmo do contrário, quando é uma crueldade, né, que a gente julga, né, que a gente nunca vai saber se de fato a pessoa fez com a intenção de querer machucar, e a gente sabe que tem muita gente que faz isso, né, e a gente pode pensar pelo que eu trouxe, né, do que o Alan Wallace fala. Já teve momentos que a gente pensou, não necessariamente a gente fez, em algo que foi assim, meio cruel, tipo assim, essa pessoa podia se ferrar, tipo, a pessoa comete um crime muito horrendo e a gente fala assim, essa pessoa podia, sei lá, né, passar por algo. Isso passa pela nossa cabeça, isso não necessariamente quer dizer que a gente faça. Mas às vezes a gente fala alguma coisa no calor da emoção para alguém e a gente não estava com a intenção de ferir, talvez. A gente só não estava num bom dia. E ainda assim a pessoa pode interpretar aquilo como uma crueldade, entende? Então esse julgamento que a gente faz, ele não percorre o caminho do entendimento, né? E a gente às vezes quer ter a certeza e a clareza das coisas, e às vezes a gente não vai ter. Então, a gente, aquilo que a gente vai ter que caminhar com, né? Quando você fala assim, a pessoa foi cruel, e eu comecei a entrar em julgamentos, eu comecei a pensar que talvez eu também estava errada nisso. E eu acho que essas confusões que a gente faz, principalmente quando não existe, né, o diálogo, a comunicação, onde as pessoas realmente, né, são verdadeiras, colocam, né, o que elas estão sentindo. Então, são coisas que talvez a gente vai ter que ou aprender a conviver, né, com a dúvida, ou talvez sentar com a pessoa e tentar, né, ver, peraí, o que realmente aconteceu aqui. Mas é desafiador também, né? E aí até é interessante que o Henrique falou, né? Às vezes a gente é cruel tentando fazer o bem para a pessoa. Exato. Às vezes um excesso de proteção, né? Isso pode também, né? A gente está achando que está fazendo uma coisa boa e está fazendo, né? Não é nada legal, né? Então acho que tem isso também, né, Henrique? Muito bem colocado. Aí você falou com o filho, isso é muito comum, né? A gente percebe, eu não sei, né? Eu tenho pessoas aí que são pais, mas todos já foram filhos aqui, então a gente percebe isso daí acontecendo.
E é isso não só, acho que também, né, em relações familiares, mas até de trabalho, né? Às vezes a pessoa faz um negócio e acha que tá, tipo, sendo legal com o outro e às vezes tá prejudicando, né? Enfim. Mas é uma forma também da gente estar trabalhando esse exercício de compaixão com o outro e com a gente mesmo também, tá, Luciane? Eu acho que nesse lugar que você fala dos próprios julgamentos que você vai fazendo com você mesma, né? Será que eu fiz o julgamento errado e tudo mais? É trabalhar essa compaixão também contigo, né? Talvez no momento ali você não tinha, né, as informações que você tem hoje. Na época você fez o seu melhor ali para lidar com a situação, né? Eu acho que é sempre pensar, trabalhar dessa maneira. E como a Vivi falou, também um cuidado para a gente não estar, né, passando a mão às vezes para situações. Quando eu falo dessas pessoas que nem foram mais desafiadoras na minha vida, eu acho que também a gente começar a entender que talvez aquele lugar que aquela pessoa ocupava nunca mais vai existir, e não vai, porque muita coisa aconteceu. É por isso que é tão importante a gente colocar limites, a gente também entender, né, com esses erros, porque a gente vai aprendendo. Então a gente vai também ficando, né, mais assim, né, para lidar com as pessoas, mas também não cair nesse lugar de se fechar demais, né? Porque aí de repente, né, qualquer pessoa agora tipo, é um inimigo e não é bem assim, né? Acontece, né? Quem nunca errou aqui, gente, com alguém? Quem nunca falou uma coisa, fez algo que se arrependeu demais depois, putz, não queria ter feito, não queria ter falado, e não quer dizer necessariamente que você é uma pessoa má e cruel, mas acontece, né? Enfim. E aí, muita prática de compaixão e de bondade amorosa, né? Que é esse lugar que o Henrique estava falando, que eu acho que esse potencial que todos nós temos, né? De amor, né? De tentar ficar bem, né? E buscar essa felicidade interna. Porque aí é onde entra aquela frase que o pessoal fala, né? Gente feliz, qualquer, não dá problema, uma coisa assim. Não lembro exatamente, mas falo, né? Gente feliz não enche o saco. Então, eu acho que é esse lugar que a gente também tem que cultivar dentro da gente, né? Porque se há sofrimento, tem algo a ser olhado, né? Então, acho que essa é uma premissa bem interessante. Se está sofrendo, se tem algo não tá legal em você, é trazer esse olhar mais de compaixão mesmo. E aí, vou só, tipo, realçar aqui que é a primeira vez que eu passo por uma terapia focada em compaixão, porque até porque é uma terapia mais recente, né? E eu achava assim, eu falava, eu vou ver mais meio que do mesmo que eu já aprendi do que, né, os programas tal, mas é muito interessante a abordagem. Até comprei o livro na época e comecei a ler, né, enfim. E é muito interessante a forma, né, como é feita a terapia focada na compaixão, né? Um bracinho, inclusive, que é da TCC, a Vivi, por sinal, né, tá dando um grupo de estudos, né, até fechou a câmera aqui, tá bem um livro da Judith Beck, que traz, né, as abordagens de terapia de focada em compaixão. Então, acho que são abordagens bem interessantes, porque aí é o treino dessa habilidade da gente também buscar essa regulação, né? Essa autorregulação diante do sofrimento. Então, eu acho bem importante, né, nos dias de hoje, porque antigamente a gente não tinha isso, né? Era tipo, meu, se cala, meu, engole o choro e não senta o que você está sentindo. E aí a gente fazia o que com isso dentro da gente, né? A gente só reprimia e aí pronto, virava um monte de coisa, né? Mas alguém mais quer falar como que é a compaixão? Não sei se eu vi que o pessoal comentou aqui, mas meninas, se quiserem falar, Célia, Vivi, as Vivis, se que não quiserem falar também tá tudo bem, tá, gente? Fiquem à vontade. Eu achei Eu interessante a provocação achei, do Henrique. eu achei bem legal o autor colocar a tristeza. Ele colocou como combustível para a raiva, mas ele colocou como combustível para a compaixão também. Ele colocou essa tristeza com duas fontes, com a fonte da ignorância, dessa ingenuidade que você chegou a colocar, da gente acabar não vendo a maldade no outro e depois se ferrando. E a fonte da ignorância e da maldade mesmo do outro, que quando a gente entende que a maldade é do outro, a gente se sente mais leve, que aí vem a leveza que ele colocou. É, eu achei bom também quando ele colocou, quando o Henrique falou de sucumbir à tristeza. Aí ele colocou assim, que a gente não pode sucumbir à tristeza, a gente transforma o que precisa ser transformado e aceita com equanimidade o que a gente não consegue transformar, ou a gente não é capaz de transformar. O que mais que ele colocou que eu achei legal? Ah, essa parte. Quando a gente não consegue transformar, a gente entra em meditação
e tenta trazer à tona qualidades da nossa sabedoria e da nossa compaixão. Então, na prática, se você não exercita a autocompaixão, se você não consegue ter compaixão por si própria, você não consegue ter compaixão pelo outro. Perfeito, Vivi. Não, maravilhosa, arrasou. E é interessante, eu achei, quando você falou essa parte, principalmente da tristeza, né, que ela pode ser combustível para raiva ou para compaixão, é essa sabedoria, né, que ele fala dessa leveza, porque se eu consigo trazer isso, eu não vou levar isso para raiva, né? Aí a compaixão nasce. Então, a compaixão, né, é a asa, né, daquela que eles trazem, né, que o mindfulness e a compaixão são asas da mesma ave. E ela é essa sabedoria, para mim, ela é mais a sabedoria do que a próprio mindfulness. Tudo bem que para você ter compaixão, você tem que estar mindfulness, mas eu acho que ela que traz esse entendimento, né? Eu posso estar, de fato, presente, mas não estar compassivo, né? Então, acho bem interessante isso que você colocou aqui e a forma como ele traz, né? Eu acho que você trouxe frases bem interessantes. Tem outra Depois, linda, ele falou assim que o nosso coração anseia, num anseio sincero, pelo bem-estar nosso e do outro. Falei, gente, que fofo. Esse livro tá encantador. tá mesmo. E ele é encantador, né? Porque às vezes ele fica até poético, fica uma coisa assim, toca, né? Eu acho que isso tem a ver com a compaixão. A compaixão toca. Quanto mais a gente vai escutando sobre compaixão, a gente vai falando, esse lugar é gostoso de estar, né? Porque é esse lugar de acolhimento, né? De entendimento. Então, lindo. Obrigada, Viane, por compartilhar. Essas frases, Viviane, você só riscou ou você escreveu depois? Elas estão digitadinhas aqui, ó, no meu note. Ah, se você tá fácil, o que eu ia falar, se você, porque eu falei, porque se a gente pegar o livro, a gente vai tirar foto de todas as páginas, né? E não adianta muita coisa. Mas se já tá aí, se você quiser mandar lá no grupo, porque eu achei realmente fantástico essas frases aí que Mando você trouxe. sim. Eu rabisco o livro inteiro, e se eu mandar para vocês, vocês vão falar assim, Ana, não adiantou, porque você mandou o livro, né? Mas achei bacana. Eu acho que é isso, gente. Acho que, né, a não ser que alguém queira trazer mais alguma coisa, fiquem à vontade, senão a gente vai encerrando o nosso encontro. Acho que tiramos bastante reflexões aqui. Pelo menos aqui o coração sai Eu, que- quentinho. eu queria dar uma sugestão, que como a alegria empática é um capítulo muito menor, às vezes a gente falar da alegria empática e equanimidade no próximo encontro juntos. Eu não Eu sei. não sabia eu não sabia que a compaixão era um capítulo mais curtinho. E Pode a ser sim. alegria empática é menor ainda, então É que na verdade, vamos ver, porque tá bem pequenininho mesmo aqui, né? Eu não tinha visto. a alegria empática é bem menor ainda. Talvez a gente falar do capítulo 6 e do capítulo 7 no próximo encontro. Pode ser, deixa eu ver como que é a equanimidade. E aí vamos ver, pode ser. Se Não vocês sei, assim, ficarem. uma sugestão, assim, só para Não, a gente pode ficar. pensar nisso sim. Se vocês sentirem, a gente pode colocar os dois. Começar, né? E aí, se vocês tiverem alguma pontuação, não, esse tema eu gostaria de, né, ficar mais tempo Aproximar. falando dele. A gente faz isso. A gente coloca os dois para o próximo encontro. E se de repente falar assim, não, equanimidade merece um encontro só para equanimidade. Aí a gente faz isso. Fechado, gente? Pode ser assim? Achei que a ideia, Luciane, a gente. Eu não tinha visto o tamanho, né, dos capítulos, agora que você falou, realmente ele é um capítulo mais curtinho, né? Então, fechou. Então é isso, gente. Então, obrigada pela presença de vocês, pelas partilhas, trocas. Uma boa noite para vocês, bom fim de semana e até o próximo encontro. Beijo, gente. Tchau, tchau. Boa Obrigada. noite. Obrigada a Boa vocês. noite. E deixa eu fechar.